Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast aqui do canal Porque Assisto Filmes. E ontem eu tive o prazer de assistir um maravilhoso, já posso adiantar para vocês aqui, A Hora do Mal. Que eu confesso que para o título brasileiro faz um pouco de sentido, até mesmo porque o evento inicial acontece às 2h17 da manhã, né, que é o horário que as 17 crianças desaparecem. Mas o título original não tem nada a ver com essa tradução que foi feita para o Brasil, né? Inclusive faz até sentido de uma forma mais subtextual, eu vou usar essa palavra, com o que realmente o filme está tentando entregar. Mas esse é o tipo de comentário que eu vou fazer aqui nesse conteúdo, que eu vou me reter a certos detalhes. Eu vou falar do texto do filme, algo que é muito bom, que é o que faz ele ser diferente, mas eu não vou me adentrar em certos detalhes, não vai ter spoiler aqui. Talvez seja a resenha que seja muito mais sobre o meu olhar crítico do porquê que esse filme é tão bom em cima do que ele entrega, do que realmente falar sobre os detalhes de como é que a narrativa se comporta. Mas antes de começar a falar sobre A Hora do Mal, eu acho que vale a pena dar uma atenção a esse jovem aqui, ó, chamado Zach Cregger, que é o diretor de A Hora do Mal. Ele havia feito muito sucesso no filme The Barbarian, que ganhou o título brasileiro chamado de Noites Brutais. Eu confesso que eu não gostei muito desse filme. Eu acho que ele inicia de uma forma bem interessante, de uma forma bem misteriosa, tem muita especulação, principalmente a forma com que o primeiro ato se constrói, envolvendo dois personagens. É um filme bem interessante até a metade ali. Depois ele começa a se aprofundar ainda mais. Eu falo isso no sentido realmente literal. O filme fica cada vez mais misterioso, mais grotesco. Só que o terceiro ato eu acho que ele destoa muito do que foi apresentado ali, sei lá, nos 30, 40 minutos iniciais. Eu não gosto do final. Parece que ele recorreu para a fórmula, digo, mais popular do terror. Isso acabou impactando muito na experiência, pelo menos para mim, né? Mas eu acho que Noites Brutais é um filme interessante, sim, principalmente por se tratar de uma produção estadunidense que já veio com uma proposta bem diferente, assim, né? Para chegar nos cinemas, enfim. E agora, em 2025, o diretor Zach Cregger lançou A Hora do Mal, que é o filme dessa resenha aqui. E eu confesso que já me deu uma certa curiosidade, não pelo trailer, né? Trailer engana muito. Mas quando eu vi que tinha a direção dele, eu falei, opa, vamos dar atenção a esse filme aqui, porque A Hora do Mal é um filme que ele te surpreende por vários motivos, várias questões, não somente pela parte técnica. O Zach Cregger é um diretor que eu acho que ele é muito talentoso, principalmente na sua escrita, porque ele conta uma história aqui através de perspectivas diferentes, mas não através do olhar, e sim mostrando que existem outras pessoas envolvidas também naquele mistério de forma direta e indireta, e ele vai mostrando o cotidiano de cada uma delas e de como isso reflete de uma forma às vezes mais direta, de uma forma até mais profunda, principalmente os pais dos garotos, né, que sumiram de uma forma misteriosa, mas também em cima daquelas pessoas que, digamos, tanto faz como tanto fez. Isso me abalou porque foi algo que aconteceu próximo de mim, mas eu vou seguir minha vida normal aqui, como se, digamos, nada tivesse acontecido. Isso ele faz muitíssimo bem. E outro ponto bem interessante, mais uma vez ressaltando o roteiro aqui, que é do próprio diretor, é a forma com que ele divide a perspectiva do que aconteceu e do que está acontecendo em 7 capítulos. Mas diferente de filmes que mostra o olhar da mesma situação através do personagem, aqui ele mostra a rotina, como eu citei. Isso faz com que o filme mude de tons de formas diferentes. Às vezes você tem um filme mais dramático, às vezes tem outro momento que é mais denso, tem outras horas que transita até para o humor. Eu tô falando sério, existem vários gêneros aqui passeando entre si, mas que lá no final, principalmente a partir do 7º personagem, eu não vou dar detalhes, viu, gente? É que as coisas realmente começam a ir para um caminho que você pensa, meu Deus do céu. Você nunca ia imaginar que realmente a proporção daquela história e levar para aquele caminho. E talvez esse ponto deixe muita gente descontente. Por que eu estou falando isso? Porque o início do filme ele vai sendo construído através do olhar da personagem da Julia Garner, que está muito bem, de uma forma mais densa, mais dramática. Começa quase que como um filme de drama. Só que a partir do segundo personagem, que quem faz é o Josh Brolin, você percebe que o filme ele toma um outro olhar, com um aspecto mais de thriller, mais investigativo, e isso é legal. Mas ainda meio que conversa
com a apresentação da personagem da Julia Gardner. Porém, a partir das histórias seguintes, você percebe que ele vai caminhando para um outro lado. Às vezes ele fica, não vou dizer mais leve, tá? Mas ele tira um pouco da densidade do terror, do horror, da apreensão daquela cidade. E a partir daí ele vai transitando até para outros gêneros, para outras situações. E se tratando dos personagens em si, até mesmo que a narrativa, que é dividida em 7, é mostrada através do olhar de cada um deles, tem alguns que me chamaram bastante atenção. A primeira foi a própria Julia Gardner, que ela se apresenta com uma mulher aparentemente serena, que está muito preocupada com o que aconteceu, até mesmo que o sumiço veio da sala das crianças que ela era responsável, e de repente ela se viu em uma situação onde 17 crianças sumiram e apenas uma ficou. E isso gera uma preocupação nela, uma angústia, até mesmo que a cidade toda está contra ela. Isso é muito bem construído. Mas ao decorrer do tempo, você começa a ver um outro lado da personagem. Você percebe que ela não é tão bondosa assim como é mostrada inicialmente. Ela tem os seus lados também de fragilidade, ela tem suas oscilações, e também ela acaba tomando certas atitudes que vai contra até o seu moralismo ali, que o roteiro meio que construiu de forma indireta desde o início. Isso vale também para o personagem do Josh Brolin. Ele se mostra um pai preocupado, que está agoniado por não saber o que aconteceu, até mesmo que já passou um mês e a própria polícia não deu mais solução para o caso, e ele mesmo começa a investigar. Se mostra, poxa, ele é um pai muito preocupado, mas ao decorrer principalmente ali do plot envolvendo o personagem dele, vai descamando outras situações do mostra do porquê ele tem aquela preocupação. É o tipo de filme que eu gosto bastante, quando ele mostra um lado ambíguo dos personagens. E todo mundo aqui não é somente bom, todo mundo tem o seu lado ruim, tem o seu pé torto. E isso é mérito, mais uma vez, do roteiro do Zack Cregger. E outra coisa que eu não pude deixar de notar aqui é a forma com que a história é contada. A cinematografia desse filme é muito, muito boa. Porque ao mesmo tempo que você percebe que é uma cidade pacata, uma cidade tranquila, que tenta lidar com aquela situação de perda de 17 crianças, ao mesmo tempo é uma cidade que esconde segredos bem brutais, segredos obscuros. E isso é muito bom. E isso você vê através das entrelinhas. Aparentemente é uma cidade boa de se morar, mas que no fundo tem segredos bem macabros e bizarros. Isso acontece em qualquer lugar, né, gente? A gente vive da aparência do meio. Nossa, aqui é um lugar maravilhoso, mas que no fundo esconde segredos bem bizarros, que às vezes faz questão de colocar debaixo do tapete e de não ser resolvido. Mas o que importa realmente é a aparência. Existe essa construção aqui através da cinematografia que é muito bom. E outro ponto que é importante citar aqui é a forma com que esse filme vai construindo e ao mesmo tempo desconstruindo o gênero do terror. Por que eu estou falando isso aqui? Como eu falei, a obra inicialmente começa com uma pegada mais dramática, depois passa por um suspense, quase um thriller investigativo, passeia levemente pelo humor. Inclusive tem um personagem aqui que traz digamos, o humor mais tragicômico, né? Tem momentos desse filme que você vai rir de desespero. E esses gêneros, eles passeiam ali o tempo todo através das histórias que são contadas, que são 7. E se você não tiver, não vou dizer preparado, tá? Mas se você não conseguir entender realmente que o filme ele dança entre esses gêneros e não quer fixar somente um determinado tom, o filme pode te perder em um determinado momento. Isso é um ponto, como eu falei, interessante se citar, porque é muito da característica do diretor. Ele começa a entregar um filme que vai para um norte, depois ele muda o foco, depois ele muda de novo, e ao mesmo tempo as coisas vão ficando mais misteriosas, mais apreensivas, mais obscuras. E é realmente no terceiro ato que ele entrega tudo. Ele já tinha feito isso em Noites Brutais, como eu falei antes, mas aqui ele acertou realmente como as coisas deveriam se comportar. E aí que o filme transita para outros assuntos que eu não vou falar aqui, porque aí já vai ser muito spoiler, tá? Mas é um filme que eu achei maravilhoso. Para mim foi uma gratíssima surpresa. Eu vi o trailer, gostei, mas quando eu soube que era a direção desse novo diretor, que podemos dizer que é o autoral, né, o Zack Cregger, já me chamou muita atenção e realmente eu fui surpreendido. Principalmente pela forma com que o filme inicia, com uma pegada totalmente diferente do que ele entrega no final. E eu estou dizendo isso no modo positivo. É um filme bem diferente na sua proposta, que realmente cumpre o seu papel. Baita surpresa, facilmente um dos melhores filmes de 2025.
E se você por acaso conheceu Porque Assisto Filmes agora e gosta de ver essas resenhas mais até analíticas, profundas sobre filmes, já achei aqui embaixo, deixe sua curtida que você ajuda muito na movimentação desse canal dentro do YouTube. E se você quiser ficar ligado em todas essas mídias, gosta de cinema tanto quanto eu, aproveite, me siga no Instagram e também se inscreva aqui no canal para ficar atento sempre quando eu lançar esses novos vídeos, tá? E volto a repetir, se você puder, assista A Hora do Mal porque é um filme excelente.